A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui acompanhando a gente durante toda a semana, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração de uma forma poderosa em nome de Jesus. Já compartilha aí o vídeo com os seus contatos nas suas redes sociais. Isso é muito importante. E não esquece de deixar o seu joinha, isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Quero mandar aqui um abraço especial a alguns irmãos que sempre colocam os seus comentários aqui nos nossos vídeos. Para Marlene Próspero, Deus abençoe Marlene Próspero, ela está sempre aqui acompanhando a gente. Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. A Esther Freitas, Deus abençoe Esther, seu coração, em nome de Jesus. A Raíssa Barbosa, Deus abençoe Raíssa também, a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Ao João Silveira, Deus abençoe, João, a sua vida também, em nome de Jesus. A Marlene coloca aqui, né? Ela sempre assiste o programa e diz que poderia ter mais dias de ensinamento. Mas nós temos, Marlene. A gente tem na segunda-feira o programa com o pastor Eleilton, programa muito bom de ensinamento, que é o Texto e Contexto. Nós temos vários encontros aqui, todos os nossos encontros são ao redor da palavra, isso é muito bom, mas muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, e nós estamos sempre aqui fazendo o melhor para que a Igreja de Jesus possa ser edificada cada vez mais. Muito obrigado mesmo pelas palavras de cada um de vocês. Meus irmãos, nós estamos na nossa jornada pela carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada, nós vimos que Paulo começou a tratar de um novo tema nessa carta a partir do capítulo 4. Então, ele veio do capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3, falando do desejo de Deus, a vontade de Deus, de que Deus quis um povo para si. No capítulo 4, Paulo parte para uma parte mais prática desse povo que hoje é real. Então, olha que coisa maravilhosa. Lá na eternidade passada, antes de Deus criar o mundo, Deus desejou um povo para ele. Hoje esse povo é uma realidade. E eu pergunto para você, você faz parte desse povo que é o povo de Deus? Se você ainda não é, você precisa ouvir o Evangelho para que você creia e então você possa fazer parte desse povo que faz parte do povo da eternidade. Olha que coisa maravilhosa. E se você já faz parte desse povo, meu irmão, glorifica a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você foi visto na eternidade. Olha que bênção. Deus criou você para a glória dele. E agora, nesse tempo, na história, ele chamou você e chamou a mim de forma especial através da pregação do Evangelho para que pertencêssemos a ele. Que coisa maravilhosa, que privilégio extraordinário pertencer ao povo de Deus. Agora, como é que esse povo vive? Como que esse povo vive? Na semana passada nós vimos um pouco a respeito da unidade. Esse povo precisa viver em união. Apesar desse povo ser parte de povos diferentes, apesar de sermos diferentes, viermos de cultura diferente, vida diferente, todavia, agora somos um único povo. Não há mais judeu e nem grego, como diz a palavra de Deus. Não há mais brasileiro, alemão, japonês, não. É o povo da eternidade, é o povo que pertence ao Senhor. E seja no Brasil, na Alemanha, no Japão, seja na África, na Índia, esse povo está debaixo do mesmo Senhor. Batizados no mesmo Espírito, entram e fazem parte desse povo da mesma maneira, do mesmo jeito, através do mesmo arrependimento, da mesma fé, da mesma confissão. Todos eles foram chamados à unidade. Agora, hoje a gente vai ver que esse povo, apesar de ser chamado à unidade, Paulo diz que esse povo tem um ministério santo. O que é ministério? Ministério é serviço. Serviço santo. Olha comigo então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 16. Primeiro Paulo fala da unidade desse povo. Esse povo foi chamado por Deus, para a glória de Deus. É um povo de Deus, precisa ser unido, precisa ter unidade na fé, mas olha que coisa interessante, agora esse povo vai servir a Deus. Vamos lá. E a graça foi concedida
a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é muito profundo. A gente, infelizmente, não tem tempo aqui para mergulhar na profundidade daquilo que Paulo está falando. Mas nós conseguiremos aqui acompanhar alguma coisa para a nossa edificação. O que Paulo está dizendo? Deus criou um povo para si. Esse povo é um povo que foi juntado, unido, como o próprio apóstolo Paulo diz, na unidade do Espírito. O Espírito uniu esse povo. Agora, Paulo vai falar de que o mesmo Deus que juntou, o mesmo Deus que salvou, é o Deus que também deu dons a esse povo. Nós não somos chamados, meus irmãos, por Deus para a simples contemplação de Deus. Nós somos chamados para o serviço, Nós somos chamados para exercermos ministérios, dons, serviços mesmo. Trabalharmos para a glória de Deus. O céu, a eternidade, a Nova Jerusalém, novo céu que a Bíblia diz, não é um lugar onde você vai deitar debaixo de uma árvore, na rede, e vai passar a eternidade ali deitado, olhando para o nada, não. Essa é uma ideia completamente estranha às Escrituras. A eternidade é um lugar de glorificar a Deus com a nossa vida. E vida pressupõe atividade, pressupõe inteligência, pressupõe serviço, pressupõe ações. O que Paulo está dizendo aqui é que a eternidade da qual nós entraremos na volta de Jesus, ela já começa agora. Nós já podemos experimentar dos dons e ministérios da qual serviremos ao Senhor e uns aos outros para todo sempre. Então, veja, Paulo diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós apenas não somos um corpo unido, mas nós também somos um corpo eficaz, um corpo ativo. E a atividade, os ministérios, os dons que nós nós não temos porque somos bons. Nós não temos porque a capacidade está em nós. Nós não temos porque nós fizemos alguma coisa para que constrangesse a Deus a nos capacitar. Os dons aqui não são conseguidos na faculdade. Não. Paulo diz que a origem dos dons é a ação graciosa de Cristo. Ele diz que a graça foi concedida a cada pessoa, segundo a proporção do dom de Cristo. E ele vai explicar esse dom de Cristo. Do que Paulo está falando? No verso 8 ele diz, por essa causa, diz, e aí ele vai citar aqui o Salmo 68, 18.
quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aqui é interessante porque Paulo começa a fazer uma descrição do ministério de redenção de Jesus ao contrário. Ele começa falando da ascensão de Jesus. Então Paulo está dizendo assim, olha, quando ele subiu às alturas, ou seja, quando Jesus voltou para o céu, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele agora é aquele que tem todo o poder. É uma expressão que tem similaridade com aquilo que Jesus diz quando ele ressuscita. Todo o poder é me dado nos céus e na terra. Quando diz que ele leva cativo o cativeiro, ele é quem tem a chave do cativeiro. Como diz Apocalipse capítulo 1, ele é quem tem a chave da morte e do inferno. Ele é quem tem a autoridade. Ele assumiu, ele reafirmou, homologou-se a sua autoridade, o seu poder. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Na sua ascensão, Jesus tem o direito, depois da sua morte, do seu sacrifício, tem o direito de dar dons, dádivas, presentes aos homens, à sua igreja, ao seu povo. Olha que coisa maravilhosa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Deus não apenas desejou um povo para ele, um povo santo, um povo unido, mas um povo absolutamente ativo, um povo que receberia presentes. Ô meu irmão, deixa eu falar com você aqui, nessa câmera aqui. Você não é motivo de glorificar a Deus. Não bastasse Deus ter nos salvado, nos feito povo seu, nos colocado numa comunidade de irmãos, unidos na mesma fé. Ele também nos dá presentes, ministérios, dons, o privilégio de poder servi-lo. Imagine isso, Deus poderia ter salvado você, ter me salvado, e poderia ter dito, olha, tá bom, vocês fiquem aí, eu salvei vocês, mas eu também não quero relacionamento com vocês, não quero saber de vocês, vivam a vida de vocês aí. Seria... Olha o privilégio que temos. Deus não decidiu isso, Ele decidiu que nós fôssemos ativos, servíssemos a Ele, servíssemos uns aos outros, através dos dons e do ministério. Vamos lá? Então, olha isso, que coisa maravilhosa. E aí no verso 9 ele vai dizer, ora, o que quer dizer subiu? Paulo vai explicar. Paulo vai explicar aqui. É porque ele falou da ascensão, agora ele vai dizer, calma, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Como mestre que Paulo era, Paulo entendia que se ele não explicasse as coisas direitinho, talvez alguém pudesse ficar perdido na leitura do texto. Então ele tem essa preocupação. E ele aqui continua falando da ação, da vinda, da encarnação de Jesus, da sua morte, do seu ministério, do seu sacrifício e da sua ressurreição. O que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então aqui Paulo fala daquilo que a teologia chama de a humilhação de Cristo. Ele sai dos céus de glória, entra nesse mundo como homem, revestido de carne, vive a sua vida aqui perfeita para a glória de Deus Pai e no fim ele morre na cruz do Calvário e é enterrado. É isso que Paulo está dizendo. Aí no verso 10 ele vai retomar a ideia da ascensão e vai dizer, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí Paulo conclui aqui com a glorificação de Cristo. Então, o Deus que dá dons, por que Jesus dá dons aos homens? Porque ele tem o direito de fazer isso. Ele conquistou o direito de fazer isso. Ele pode fazer isso. E ele quis fazer isso. Ele dá dons aos homens. Ele não apenas dá dons aos homens, mas Paulo está afirmando aqui que ele mantém esses dons. É Ele que sustenta os ministérios, é Ele que sustenta o nosso serviço, é Ele que sustenta os nossos dons, é Ele que sustenta o nosso trabalho no Senhor. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E como que Paulo diz isso? Paulo diz que Ele é aquele que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele está vivo. Nós não recebemos dons e ministérios de um homem morto. Não, o nosso ministério é sustentado por aquele que está acima de todos os céus e enche todas as coisas, está presente em todo lugar.
Outra coisa que Paulo está dizendo é que nós exercemos o nosso ministério na presença do Deus Santo, que nos concedeu os dons. Que coisa extraordinária. Porque Ele enche todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele preenche tudo. Então é diante dEle que nós exercemos o dom. Isso implica responsabilidade, isso implica cuidado, isso implica reverência, isso implica o temor, mas isso implica também fé, confiança. Quando nós estamos no exercício do ministério, devemos fazer com confiança de que estamos fazendo diante do Senhor que enche todas as coisas. Tem a bênção dEle, tem o selo dEle, tem o nome dEle, é para a glória dEle, para a edificação da igreja dEle. Paulo continua. Ele mesmo concedeu uns, aí agora Paulo vai identificar um pouco desses ministérios. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Perceba que Paulo aqui usa uma lista simples. Ela não é exaustiva, ela não é limitada, ela não acaba aqui. As Escrituras têm outras listas de dons e ministérios. Mas Paulo aqui usa uma lista simples para dizer o quê? Todos são apóstolos? Todos são pastores? Todos são mestres? Todos são evangelistas na igreja de Jesus? Todos têm o mesmo dom? Não. Não. Uns ele concedeu para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não são todos pastores, não são todos mestres, não são todos evangelistas. Não. E por que que Deus fez assim? Por que que Jesus concedeu assim? Ele responde no verso 12, com vistas, ou seja, com o propósito, com o objetivo, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele fez isso por alguns motivos. Primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos. Meu irmão, você precisa entender que o seu ministério não é para você, não é para servir você, é para aperfeiçoar o seu irmão. O seu ministério não é para você ficar se gabando de que você tem o dom X, o dom Y, ou o ministério X ou Y. O seu ministério é para aperfeiçoar a igreja de Jesus. E existe um detalhe importante que a gente precisa notar aqui para saber se a gente tem o tal ministério que a gente acha que tem ou não. É simples. Ele está aperfeiçoando o corpo de Cristo? Ou está causando confusão? Se estiver causando confusão, irmão, não é. Ou está sendo mal usado. Aí você precisa se responsabilizar por isso. Porque lembre-se, quem exerce, exerce diante de Jesus, na presença dele. Ele está lá, ele está vendo, como é que você está trabalhando, como você está servindo. É isso. Então não temos todos os mesmos dons. E os dons que recebemos não são para o nosso uso e fruto. É para o uso e fruto do outro, da igreja de Jesus, ela precisa ser aperfeiçoada. E um outro detalhe, qual é a parte onde a igreja que você congrega não está sendo aperfeiçoada? Parte X. Então nós precisamos trabalhar, orar a Deus, para que pessoas com esse tipo de ministério surjam na igreja. Tenha na igreja. Para quê? Para que a igreja seja aperfeiçoada naquela deficiência que ela tem. Então, os ministérios, os dons e ministérios, primeiro são para aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para o desempenho do seu serviço, para que os santos desempenhem melhor o seu serviço. Perceba, então existem ministérios que eles são para aperfeiçoar os santos, e uma vez esses santos aperfeiçoados, eles desempenhem melhor o seu serviço ao Senhor. Para a edificação do corpo de Cristo. Edificação é crescimento. Crescimento. Desenvolvimento.
E aí Paulo vai chegar a essa ideia da maturidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Perceba, não é até que o irmão, pastor, não é até que o evangelista, não até que o fulano de tal, não até que os ordenados, não até que o grupo de mulheres ou os jovens da igreja cheguem ao aperfeiçoamento. Até que todos. Paulo aqui faz uma comparação da igreja como um corpo. Se um corpo tem um membro que ele se desenvolve descoordenadamente em relação aos outros membros no corpo, esse é um membro doente. Há uma anomalia ali. Se uma mão minha, ela crescer mais do que a outra, eu tenho um problema com essa mão. Não é para o desenvolvimento da pessoa sozinha, isolada da comunidade. É para o crescimento do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. A igreja de Jesus, na sua igreja local, precisa haver uma certa régua de conhecimento a respeito de Cristo. Por isso que é importante escola bíblica, por isso que é importante classe de discipulado, por isso que é importante os métodos de ensino da igreja, para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos exercer os ministérios juntos, para que nós possamos amadurecer juntos. Os ministérios são instrumentos de Deus na igreja de Jesus para que a igreja seja amadurecida. Uma igreja que falta mestres, uma igreja que falta pastores, uma igreja que falta evangelistas, uma igreja que falta apóstolos, essas igrejas têm uma deficiência de desenvolvimento. Pastor, na minha igreja não tem nada disso. Então precisa ter, meu irmão. Precisa orar, precisa buscar de Deus. Precisa ser despertado. Precisa haver investimento. Quer ter mestre na igreja, mas não quer investir. Isso aqui não é passe de mágica. Olha aí para a sua igreja, aquele jovem que é voltado para o estudo, que se destaca no estudo da palavra de Deus, que é inclinado para a pesquisa, que é curioso. Invista nele. É o futuro mestre dessa igreja. Aquela jovem, a mesma coisa, invista nela. Mas aí a gente não compra um livro por irmão. Não cita uma referência. E diz, tá faltando mestre na minha igreja. Aí talvez, o que você faz? Você pega e começa a exigir da direção da igreja algo que a Bíblia diz que precisa ser produzido aí, na sua igreja. Diretoria de convenção não tem como criar mestre na sua igreja local, meu irmão. É um despertamento que precisa ter na igreja local. Nós precisamos de mestre aqui na igreja. Precisamos de gente sábio. Precisamos de gente que ame a palavra, entenda a palavra, voltada para isso. Muito bem, quem nós temos aqui que tem uma inclinação, uma vocação, não temos ninguém, vamos orar ao Senhor. É esse movimento que é importante. Achou alguém, invista. A igreja precisa investir nesse irmão. Tantas ferramentas nós temos hoje de conhecimento, de adquirir conhecimento, ferramentas EAD, ferramentas presenciais, cursos de teologia para todo lado, não há desculpa. Nós precisamos nos prontificar com relação a isso. Ok? Muito bem. Verso 14, Paulo continua dizendo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Perceba que olha a importância da igreja se cercar de ministérios. Isso vai proteger a igreja de gente mal intencionada. Isso vai proteger a igreja de falsos mestres, de falsos ensinos. Isso vai dar aquilo que Paulo quer dizer aqui com maturidade. Gente que não vai pela cabeça de outro. Igreja e irmãos que não vai pela cabeça de influência mundano, nem por influência cristão. Internet não é o lugar mais seguro do mundo para você ter orientação. Você precisa ter gente aí. Você precisa ter um corpo, a igreja precisa ter um corpo de gente que exerce os seus ministérios na igreja local, a fim de que a igreja tenha maturidade para quando ela for colocada diante das
ideias, filosofias deste mundo, as ideologias desse mundo, os crentes tenham maturidade. E não sejam levados por conversa fiada, por modismos. Pode olhar. Não passa um mês nesse mundo e que a gente não tem uma nova moda evangélica. A moda evangélica agora está de pregadores mirins falando bobagem na internet. E um monte de crente acredita. Sabe por que eles estão lá? Porque tem um monte de crente que acredita naquilo. Acha que aquilo é Deus falando. Não tem discernimento espiritual nenhum. Não tem experiência, não há ministros, gente com ministérios dentro da igreja para que possa alertar os irmãos. Aí fica a comunidade como meninos levados como ventos de doutrina. Qual é a nova moda evangélica que está em alta? Vamos chamar para o nosso culto de aniversário da igreja. Canta-se qualquer coisa, não tem discernimento de nada. A letra da música é para Deus, mas fala um monte de bobagem. Tem um sentido que leva não à glorificação a Deus, mas à adoração ao homem, ao ego humano, massageia o ego humano. E ninguém percebe, são meninos levados, emocionados. Se emocionam, são dominados pelas emoções, são dominados pela irresponsabilidade. A ideia de meninos levados por toda a roda. Não tem responsabilidade de nada. Uma criança, um menino não tem responsabilidade. É sempre um adulto que é responsável por ele. Paulo diz, a igreja não pode ser assim. A igreja não é um menino levado por rodas, não. A igreja precisa ter gente que exerça o ministério, que conduza essa comunidade a uma maturidade espiritual. Olha que coisa maravilhosa, gente. Coisa importante isso. Coisa importante. Para a gente concluir, verso 15, Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Olha a organização disso, o exemplo do corpo. Um corpo bem ajustado. Um corpo consolidado pelo auxílio de juntas, ligado, um membro ligado ao outro. Sendo a justa cooperação de cada parte contribui com a outra, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que coisa maravilhosa. Então Paulo está aqui finalizando, comparando essa igreja com esses ministérios, que é como um corpo que vai crescendo, né? Bebezinho, criança, adolescente, jovem, adulto, maduro. Se desenvolveu. Juntas, ligamentos, tudo bem ajustado. Esse é o povo que Deus desejou e quis para si. Um povo que exerce o seu serviço, seus dons e os ministérios e os dons que Cristo conquistou para esse povo através da sua morte, ressurreição e exaltação. Vamos orar? Pai querido, nós colocamos diante de Ti nossa vida, nossos dons, ministérios, serviços. Senhor, que não seja para a nossa glória própria, mas para a edificação do Teu corpo. Jesus, eu oro agora em nome do Senhor, a fim de que o Senhor, assim como o Senhor conquistou, meu Deus, o direito de ser o cabeça da sua igreja, e o Senhor conquistou, ó Deus, o direito de dar presente, dons à sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos, Senhor, ministérios. Nós precisamos de apóstolos, gente que é enviada na plantação de novas igrejas. Nós precisamos de profetas, homens que se levantam na autoridade da sua palavra, no poder do Espírito e proclamem sua palavra com ousadia e sejam boca do Senhor em nossos dias.
Nós precisamos de evangelistas, gente que o coração queima por pregar o evangelho de forma sobrenatural e poderosa, a fim de que centenas e milhares cheguem à salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos, Senhor, de pastores, gente, meu Deus, que tem sabedoria para cuidar do rebanho de Jesus com responsabilidade e graça. Nós precisamos, meu Deus, de mestres, homens dotados, meu Deus, de sabedoria da sua palavra, ó Deus, de sabedoria do Espírito para ensinar sua igreja. E assim, Senhor, e assim, meu Deus, sua igreja será consolidada, terá maturidade, não será enganada, será perseverante e crescerá para a glória do seu louvor, que é a sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero desafiar você aqui mais uma vez. Você já é um amigo da missão? Ainda não é? Então faça parte desse projeto, é um projeto importante. Esse projeto tem a ver com levar essa pregação a mais pessoas. Então entre no QR Code, entre no site e seja um amigo da missão. Meus irmãos, semana que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser, continuando nessa carta de Paulo aos Efésios. Eu quero contar com a sua presença na semana que vem. Você gostou desse vídeo, dessa mensagem? Falou com você ao seu coração? Coloque aqui embaixo nos comentários o seu nome, o lugar onde você está nos assistindo. Mande a sua saudação, é sempre bem-vinda, nós sempre lemos e espero você aqui na próxima semana. E compartilha para que mais pessoas possam nos acompanhar. Deus abençoe o seu coração, a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus, e até semana que vem, se Deus quiser.